Nascido em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1890, o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade foi uma das personalidades mais polêmicas do movimento modernista. Teve contato direto com as vanguardas europeias e fundou, junto de Tarsila do Amaral, o movimento antropófago. Irreverente, irônico, Oswald marcou com seu espírito a literatura brasileira. Chove chuva choverando, que a cidade de meu bem está-se toda se lavando. Senhor, que eu não fique nunca como este velho inglês aí ao lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm. Chove chuva choverando, que o jardim de meu bem está-se todo se enfeitando. A chuva cai, cai de bruços. A magnólia abre o para-chuva para o sol da cidade de Mário de Andrade. A chuva cai, escorre das goteiras do domingo. Chove chuva choverano, que a cidade de meu bem está-se toda se molhando. Anoitece sobre os jardins. Jardim da Luz, jardim da Praça da República, jardim das platibandas. Noite, noite de hotel. Chove chuva choverando. Oswaldo de Andrade, muitas vezes conhecido como o burguês comunista, no final da sua trajetória, da sua carreira, as suas ideias já não eram mais levadas a sério. E Oswaldo, ele tinha toda aquela necessidade de carinho, afeto, cuidado, não é à toa que ele se casou 3 vezes. Então toda aquela falta de aplausos que ele tanto almejava influenciou muito para que ele se tornasse um cara furioso. E antes da sua morte, quando ele caiu em total esquecimento, ele escreveu: "A massa ainda comerá do biscoito fino que eu fabrico." E não demorou muito para que isso viesse à tona, até porque logo após a sua morte, lá na década de 60, os pensadores, escritores da época estudaram muito sobre Oswaldo. E ele se tornou um nome gigantesco no modernismo. As suas obras influenciaram e influenciam até hoje na literatura, no teatro, na música. Sendo assim, ele foi levantado novamente, infelizmente, depois da sua morte. Estamos agora em 2022, 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, com um dos maiores nomes da literatura brasileira, Oswaldo de Andrade. A honra é minha. Um dos maiores nomes? Então quer dizer que eu não sou mais tão criticada assim? Continua assim muito polêmico, mas suas obras finalmente receberam o conhecimento que merecia. A massa finalmente comeu do biscoito fino que você fabricou. Quando foi redescoberto pelo concretista nos anos 40, porém, Anos 60. Nos anos 40, houve um momento muito difícil na minha vida, que eu era muito polêmico, né? Isso é inegável, eu tinha um espírito muito livre, eu era muito polêmico. Nos anos 40, eu tive um grande sucesso na década de 20, mas umas 20 décadas de ascensão muito grande, fui para as vanguardas, tive contato direto com as vanguardas, mas nos anos 40 foi uma época muito difícil, porque muitos não me levavam mais a sério e me xingaram de qualquer tipo de coisa. Falaram até burguês comunista, então realmente era um pouco delicado. Então, quer dizer que eu fui redescoberto? sim, nos anos 60 pelos concretistas. E você não é um homem de ser esquecido, de ficar sozinho. Não. E teve muitos amores, inclusive Tarsila do Amaral. Tarsila. Tarsila, ela realmente ela foi... Eu não tenho palavras para descrever Tarsila. Nós acabamos realmente de uma forma um pouco complicada, por causa da Pagu, mas nos conhecemos na Europa no ano de 22. Ela, inclusive, na Semana de Arte Moderna, a Tarsila não estava presente no Brasil porque ela estava na Europa. Mas a gente se conheceu na Europa e foi amor à primeira vista. Eu e a Tarsila, nós dividimos muitas ideias, muitos cigarros, muitas das nossas paixões. E Tarsila, ela teve uma importância sem precedentes na minha vida. Inclusive, uma das minhas obras mais importantes, que é justamente o Manifesto Antropófago, foi junto com a Tarsila. Porque ela me presenteou com a obra, a pintura dela, uma das maiores pinturas brasileiras, que é o Abapuru.
E na época não tinha esse nome, a gente deu justamente esse homem porque era uma obra muito enigmática. Quando a gente vê o Abapuru, aquele homem completamente deformado, justamente. E aí nos veio o comedor de gente, que tinha tudo a ver com o que a gente acreditava sobre o manifesto antropófago. Você viajou o mundo. Sim. E conheceu várias culturas e acreditava que a cultura brasileira ela poderia pegar as melhores partes de cada cultura. Sim. É justamente o que tem muito a ver com o manifesto, porque ele, de certa forma, ele foi como o início na época, no período modernista, justamente da parte mais ousada, que eu diria a parte mais ousada, a gente vê que a arte ela vai passando por uma transição muito mais solta, desenvolta, mais polêmica em si. E o manifesto antropófago ele não seria diferente. Ele se baseava justamente na proposta da antropofagia. A antropofagia era um ritual que era feito por indígenas, povos indígenas no passado, alguns povos indígenas, que eles praticavam canibalismo. Mas nunca por uma questão de nutrição, sim por uma questão ritualística. Eles se alimentavam do seu inimigo, além de respeito, para adquirir as qualidades do seu inimigo. E é justamente o que a gente retrata no manifesto antropofágico. Porque a gente acreditava, eu, a Tarsila, o Mário de Andrade, todos aqueles escritores, a gente acreditava que a cultura brasileira, ela mestiça por si só, ela vinha do pressuposto de que ela deveria sim adquirir e receber, ela deveria digerir a cultura europeia e depois regurgitá-la, mesclando com a nacionalidade brasileira, com a identidade cultural brasileira e nossa identidade cultural. Então a gente fazia assim o resgate aos nossos primórdios, aos povos indígenas, aos povos africanos, e essa mixagem que se teve da cultura latina, justamente após a colonização. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Tende piedade. Os índios não praticavam a piedade, mas o desprezo. Randstad salvou-se porque chorou. O vosso bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido correto, é claro. Brasileiros! Só a antropofagia nos une. Somos todos antropófagos! Minha terra tem palmeiras onde corgueia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Oswaldo de Andrade, muitas vezes conhecido como o burguês comunista, no final da sua trajetória, da sua carreira, as suas ideias já não eram mais levadas a sério.
E Oswaldo, ele tinha toda aquela necessidade de carinho, afeto, cuidado. Não é à toa que ele se casou 3 vezes. Então, toda aquela falta de aplausos que ele tanto almejava influenciou muito para que ele se tornasse um cara furioso. E antes da sua morte, quando ele caiu em total esquecimento, ele escreveu: "A massa ainda comerá do biscoito fino que eu fabrico." E não demorou muito para que isso viesse à tona, até porque logo após a sua morte, lá na década de 60, os pensadores, escritores da época estudaram muito sobre Oswaldo. E ele se tornou um nome gigantesco no modernismo. As suas obras influenciaram e influenciam até hoje na literatura, no teatro, na música. Sendo assim, ele foi levantado novamente, infelizmente, depois da sua morte.